Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs do Salmo 128. Eu sou Caleb, o seu amigo virtual, e te convido para aprender mais da Palavra de Deus no livro de Deuteronômio com Giovana Cristina, intercessora do Relógio Mundial de Oração. E eu sei que esse estudo vai fortalecer a sua fé e trazer direção prática para o seu dia a dia. Então já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque assim você não perde nenhum dos próximos capítulos. E depois me deixe saber o que mais falou com você nesse estudo, escrevendo aqui nos comentários qual parte tocou o seu coração. Agora, vamos ao nosso estudo de hoje. Graça e paz, minha irmã e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus. Hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 21 de Deuteronômio, que vai do versículo 1 ao 23. Esse capítulo aborda diversos assuntos, e o primeiro deles trata da importância de se pedir perdão a Deus por todo o homicídio que acontecia na terra de Israel quando não se sabia quem havia cometido o crime. Esses homicídios eram considerados uma responsabilidade social. Segundo a Torá, quando uma pessoa era encontrada assassinada na terra de Israel, sem que se soubesse quem havia sido o autor do crime, porque quando se sabia, o culpado era condenado, escolhiam-se 3 ou 5 anciãos do Sinédrio, o tribunal de Israel em Jerusalém. A partir do corpo, media-se a distância até a cidade mais próxima. Primeiro, o cadáver era sepultado. Depois, tomava-se uma bezerra de no máximo 2 anos de idade, que era decapitada junto a um riacho. Ali, os anciãos lavavam as mãos e pronunciavam as palavras do versículo 7, declarando a sua inocência. Os sacerdotes, por sua vez, pronunciavam as palavras do versículo 8, pedindo perdão por aquele homicídio. Esse ato era visto como uma responsabilidade social, pois, se aquele homem tivesse recebido orientação espiritual, educação ou ajuda financeira, talvez tivesse tido um outro destino. Aquele homicídio, muito provavelmente, foi consequência de um roubo, de um assalto ou de um ato de violência. Por isso, os representantes da sociedade, magistrados, anciãos e sacerdotes, reconheciam publicamente a sua responsabilidade e pediam perdão ao Senhor. Do versículo 10 ao 14, o texto passa a tratar da mulher prisioneira de guerra. Essa passagem vem antes do texto sobre o direito do filho primogênito, que vai do versículo 15 ao 17, e antes da passagem sobre os filhos desobedientes, do versículo 18 ao 21, porque o casamento com uma mulher cananita, pois essa mulher prisioneira de guerra certamente era cananita, traria sérios problemas familiares. Esse homem teria 2 mulheres, uma ele amaria e a outra desprezaria. A convivência com essa mulher seria insuportável, e dela nasceriam filhos. Caso o filho primogênito fosse dessa mulher cananita, o homem não poderia retirar dele o direito da primogenitura. Além disso, a chance de casais em julgo desigual gerarem filhos rebeldes é muito grande. Por isso, os homens eram desencorajados a se casar com essas mulheres. As orientações de deixar as unhas crescerem, aparar os cabelos e retirar os adornos tinham como objetivo retirar toda a beleza sedutora, pois essas mulheres, ao descerem para a guerra, vinham vestidas de forma sensual para seduzir os soldados de Israel, algo completamente diferente do comportamento das mulheres israelitas. O capítulo se encerra com os versículos 22 e 23, que tratam da execução por meio do enforcamento. Esse texto vem ao final para mostrar que, ainda que pai e mãe se apiedem de um filho rebelde, esse filho um dia será julgado por um tribunal. Muitas vezes os pais fazem vista grossa, passam pano durante toda a vida, mas a sociedade não faz isso. Esse filho acaba sendo julgado ou pode ter um fim trágico, como o cadáver encontrado nas terras de Israel, morto sem que se soubesse quem o matou. Por isso, a correção do filho rebelde precisa começar dentro do lar. Mas qual é a sabedoria que o Espírito Santo quer nos trazer hoje? Ele quer despertar em nós o senso de responsabilidade social. Nós, enquanto indivíduos, trabalhadores, empresários, educadores, crentes e até políticos, precisamos contribuir para um desenvolvimento sustentável, que garanta o nosso sustento sem destruir as gerações futuras. Precisamos contribuir para a justiça social e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isso é responsabilidade de todos. Não podemos viver no egoísmo, pensando apenas no nosso sustento e no sustento da nossa família. Precisamos pensar na nossa casa e na casa do outro, porque se a casa do outro for destruída, isso pode abalar a nossa própria estrutura.
Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, nos ensina claramente sobre responsabilidade social. Ele não fala apenas para pastores, igrejas, políticos ou instituições, mas para todos os que desejam ser chamados de benditos do Pai e considerados justos diante dele. Os justos se preocupam em reparar, ainda que um pouco, as injustiças da terra. Fazem isso por causa do nome de Jesus, da lei do Senhor e do temor que tem dele. Dão comida a quem tem fome, bebida a quem tem sede, cuidam de quem precisa de roupa e de dignidade, porque o nosso Deus é amor. Se Deus reinasse no lugar dos homens, essas injustiças não existiriam. Por isso, nós que dizemos amar o Senhor e desejamos viver em obediência, precisamos permitir que Ele, por meio de nós, repare parte dessas injustiças. Precisamos andar na justiça de Deus, sem cometer injustiça com ninguém. Uma mãe que ama seus filhos precisa pensar também nos filhos da vizinha, do bairro, da cidade e da igreja. Isso é agir com justiça. Até na oração precisamos agir com justiça. Não podemos orar apenas pela nossa família, mas também pelos amigos, conhecidos e até por aqueles que não conhecemos. Quando ajudamos quem conhecemos e quem não conhecemos, estamos reparando danos e cooperando com a justiça. Quando você ajuda uma instituição séria e verdadeira, você também está ajudando a reparar essas injustiças. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Precisamos viver cada vez mais com esse senso de responsabilidade social, pois Jesus nos chama constantemente para essa conscientização. Espero ter te ajudado tremendamente com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te cure, te abençoe, te proteja e abençoe a você e a sua família com a bênção do Salmo 128. Que o Senhor te prospere para que você seja cada vez mais dizimista, fiel, ofertante, sustentador de profetas e de missionários. Um beijo. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo, se o Senhor assim permitir. E se este estudo falou com você, deixe o seu like e compartilhe também com alguém que precisa ouvir esta mensagem, e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando os próximos capítulos. E não se esqueça de ativar o sininho, porque a cada estudo Deus tem algo novo para nos ensinar. E me conta nos comentários, qual foi a maior lição que você recebeu hoje da Palavra de Deus. E creia que as irmãs do Relógio Mundial de Oração estarão orando por você.